Capítulo 7 do livro Ame como se nunca tivesse sido ferido. Lutadores, incendiários e pacificadores. Rapazes, comportem-se! A voz de papai atravessou o ar em direção ao local onde meus 2 irmãos e eu estávamos fazendo um tumulto. Parecia que ele sempre estava dizendo para a gente parar de bagunçar. E fiel ao seu caráter, ele seguia a ordem nos lembrando das consequências caso a gente desobedecesse. Mas meninos não deixam de ser meninos. Não me lembro exatamente como isso começou. Talvez meus irmãos e eu tenhamos começado a brigar no quarto, ou apenas tenhamos continuado uma disputa anteriormente interrompida. No entanto, começou e terminou com um estrondo. Mostrando a sua força, um dos meus irmãos mais velhos pegou meu pequeno corpo em seus braços e me jogou na parede. Eu bati direto no drywall. Foi meio engraçado ver a marca do meu corpo na parede. Nós 3 ficamos boquiabertos e com os olhos arregalados por causa do buraco gigantesco. Papai, é claro, não achou engraçado. Eu ouvi meu pai gritar para nós entrarmos para o quarto dele. Era o momento do julgamento. Eu sabia que merecíamos ser punidos e eu planejei levar a surra como um campeão. Meu pai era um grande homem que sempre manteve suas emoções sob controle. Eu nunca tinha visto ele perder a calma. Ele ficava chateado conosco por nos comportarmos mal, e sempre merecíamos suas palavras corretivas e qualquer punição que ele pudesse distribuir. Mas ele certamente nunca nos disciplinou com raiva, e eu admirava meu pai por isso. Dessa vez era diferente. Olhando para trás, percebo agora que provavelmente o levamos ao seu limite, causado pelas pressões de ser um pastor, o peso financeiro de cuidar de uma grande família e tentar resolver as dificuldades de certas pessoas da igreja. Papai pegou o cinto, quando meus 2 irmãos e eu nos alinhamos na frente dele. 3 sujeitos culpados. Eu sabia que merecia o que estava por vir, mas meu pai parecia um pouco mais zangado do que o normal. Deixe-me ser claro, ele não nos açoitou até a morte ou gritou como um lunático ou qualquer coisa do tipo, mas ele estava muito bravo. Depois que nós 3 levamos nossas chicotadas, meus irmãos e eu saímos da sala, doloridos e envergonhados. Juramos a nós mesmos que nunca mais iríamos brigar em casa de novo. 1 hora depois, enquanto estávamos brincando, ou algo assim, nosso pai gritou: Rapazes, voltem para o quarto. Meu estômago afundou. Ainda estamos encrencados? Será que a surra não foi o suficiente? Meus irmãos e eu trocamos olhares confusos e lentamente nos arrastamos de volta ao quarto dele. Eu nunca vou esquecer o olhar no rosto de papai. Seus olhos estavam vermelhos de chorar e pesados de tristeza. Eu entenderia muito bem essa mesma expressão de pai muitos anos depois. Eu estava confuso. Nós fizemos algo errado? E então veio o mais comovente ato de humildade que eu já havia experimentado de pai para filho. Enquanto nós 4 estávamos em círculo, papai caiu de joelhos. Lágrimas começaram a escorrer por sua face. Soluços profundos e dolorosos saíram de seu corpo trêmulo. Me desculpe, ele gaguejou. O papai de vocês errou. Eu perdi a paciência e não deveria ter feito isso com vocês. Papai sempre insistiu que nos desculpássemos um com o outro, nos fazendo dizer me desculpe por roubar um brinquedo ou por xingar alguém. Mas lá, na nossa frente, com os joelhos dobrados no carpete, tratava-se de um grande homem, nosso pai, desculpando-se conosco. Embora eu fosse um garotinho, sabia em meu coração que não poderia ter sido fácil para ele admitir que estava errado. Essa imagem memorável de humildade deixou uma marca em nossas vidas. Era uma cena que nenhum de nós jamais esqueceria. Meus irmãos olhamos para ele congelados. As nossas lágrimas caíram em nossos rostos. Não havia nada a fazer além de chorar. Meus irmãos e eu nos aproximamos e abraçamos nosso pai com força. O Espírito de Deus estava naquele quarto conosco, empunhando seu poder em um momento de perdão, de raiva descontrolada e de vidas mudadas para sempre. Anos depois, percebi em primeira mão o que meu pai estava passando. Minha própria dificuldade em lidar com a rebelião dos meus filhos e uma casa cheia de batalhas verbais que seguiam causando destruição, muito depois que a última palavra tinha sido dita. Eu odiava o que estava acontecendo com a nossa família. Eu odiava o que estava acontecendo comigo. Você se lembra de um momento em que você perdeu o controle do seu temperamento?
Talvez você tenha gritado com seu filho. Talvez até escorregado em um palavrão, e isso apagou a luz do seu dia. Talvez você já estivesse no limite ao dirigir para a casa do trabalho. Então alguma pessoa lhe fechou e você começou a gritar com ela e andar com o carro colado ao dela. Talvez, depois de algumas noites consecutivas de pouco sono, você explodiu em um grito com sua esposa. Ou você tenha ficado tão fora de controle que tenha feito algo físico, jogado algo em alguém, esmurrado uma parede ou quebrado uma janela. Todos nós já estivemos nesse lugar de alguma forma. É normal ficar com raiva e querer fazer algo sobre isso, mas não podemos nos posicionar para amarmos como se nunca tivéssemos sido feridos, se somos governados por nossos temperamentos. Efésios 4:26 nos diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A raiva não é pecado, a falta de controle é. O versículo seguinte adverte: não deem lugar ao diabo. Quando nos apegamos à raiva, quando cuidamos dela, quando nos prendemos a ela, quando pensamos sobre e sonhamos com ela, nós damos lugar ao diabo. A palavra grega traduzida como lugar ou ponto de apoio é topos, que significa oportunidade. É daí que vem a palavra topografia. Quando vivemos com raiva não resolvida, o inimigo ganha terreno em nossos corações. Nós damos oportunidade e autoridade ao inimigo. Assim, como o diabo cresce pela divisão, ele também funciona muito bem em um ambiente de raiva. Não dê ao inimigo qualquer território para montar o seu acampamento. A ira é vizinha do perigo. A melhor cura para administrar sua ira é tardar-se. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Provérbios 16:32. Um dos piores frutos da ira é a vingança. A vingança é um péssimo companheiro de viagem. É como morder um cachorro porque o cachorro mordeu você. Quando você busca vingança, você está cedendo ao desejo de infligir danos e punições às pessoas que lhe ofenderam. Você deseja o mal a elas. Você os amaldiçoa. Você pode até querer que elas morram. A vingança é realmente o pior estágio da falta de perdão. Ela roubará a criatividade, a energia positiva e a alegria que você precisa para viver bem. Deus promete vingar-se de seus inimigos. O que é mais crucial para você é o modo como você lida com a sua sede de justiça. Então, controle a sua ira. Seja tardio em responder. Mantenha seu espírito sob controle. A Bíblia ensina que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Às vezes tentamos resolver nossos problemas desencadeando a raiva. A verdade é que essa emoção descontrolada nunca produzirá um comportamento correto. O amor não se irrita facilmente. As pressões da vida tendem a despertar nossas mais profundas emoções. Em tais situações, somos vulneráveis ao que chamo de um momento desprotegido. Tudo que você precisa é de alguns minutos, ou mesmo alguns segundos, e você pode perder sua reputação, seu testemunho, seu ministério ou seus relacionamentos. Davi quase perdeu o trono por causa de um momento desprotegido. Um momento desprotegido pode mudar a sua vida. Você pode fazer perder o seu testemunho, pode lhe fazer perder a unção, pode lhe fazer perder o emprego, pode fazer você ir para a prisão, sufocar o movimento do Espírito Santo em sua vida. Pode e fecha a porta para milagres. Pode cortar o fluxo de bênçãos. Um momento desprotegido quase custou o trono de Davi. Antes de Davi ser coroado rei de Israel, ele foi um fugitivo em seu próprio país. Ele estava fugindo do rei Saul. Embora Davi fosse ungido rei durante o reinado de Saul, ele não subiu ao trono imediatamente. Ele foi ungido aos 17 anos, mas não foi coroado até os 30 anos de idade. Enquanto seu 30º aniversário se aproximava, o relógio estava correndo e nenhuma das promessas de Deus havia se concretizado na vida de Davi. Como Deus pode dizer uma coisa enquanto as circunstâncias da sua vida dizem o contrário? Muitas vezes, antes de chegar ao seu destino, você experimentará o oposto do que deseja. Não só isso, mas às vezes você será testado logo antes de virar a esquina para receber o que Deus prometeu. Antes de Davi ser coroado rei de Israel, ele e seu bando de rebeldes acamparam em terras de propriedade de Nabal, um homem muito rico. Nabal era casado com uma mulher muito bonita e inteligente chamada Abigail. Embora este homem tenha agido tolamente, sua esposa usou o discernimento para honrar a Davi e os homens de Deus. Os homens de Davi haviam decidido proteger e guardar os pastores de Nabal.
Em vez de pedir pagamento em dinheiro, eles pediram comida para reabastecer suas forças. Nabal agiu exatamente como seu nome, que significa tolo. Ele se recusou dar qualquer alimento a eles. Adicionando insultos à injúria, ele acusou Davi de ser um servo que havia se separado de seu mestre. Em outras palavras, ele chamou Davi de um ninguém. Ao rejeitar Davi, Nabal o insultou. Quando os homens de Davi relataram o que havia acontecido, Davi ficou furioso. Neste momento desprotegido, reuniu 400 dos seus mais ferozes guerreiros. Ponham suas espadas na cintura. Vamos pegar esse Nabal. E que Deus castigue, e que o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quantos de vocês chegaram a um ponto de explosão em sua vida? Estresse no trabalho, problemas de saúde, problemas no casamento, toneladas de roupas para lavar, crianças gritando e chefes antipáticos. Então, algo acontece que faz você perder a cabeça. Quando a pressão aumenta e nossas reservas emocionais e mentais estão se esvaziando, basta uma conversa, uma cutucada em nossa ferida, uma pessoa nos envergonhando ou um comentário doloroso e podemos rasgar alguém em pedaços. Talvez não fisicamente, mas por meio de nossas palavras ou ações rancorosas. A emoção humana é imprevisível, e os cristãos certamente não estão isentos daqueles momentos em que as pressões da vida trazem nossas emoções mais cruéis e profundas. Pense sobre isso. Como fica seu nível de paciência quando o estresse é maior? Ou quando a conta bancária está diminuindo? Ou quando seus adolescentes estão aprontando? Ou quando o chefe exige mais tempo por menos salário? Ou quando você está cuidando de um pai idoso com Alzheimer e você já se sente esgotado cuidando de seus próprios filhos? Não é tão fácil esmagar emoções de fogo nessas situações. Quando Abigail ouviu que Davi estava vindo para destruir sua família, ela não desmoronou diante da crise iminente. Em vez disso, ela preparou um piquenique. Abigail cuidadosamente ajustou seu tempo e foi ao encontro de Davi. Ela preparou uma incrível refeição de pão, vinho, cordeiro e bolo. Ela chegou e ofereceu a ele e a seus homens o que ela havia preparado. Ela alimentou Davi, acalmou-o e fez com que ele se relaxasse. Deus colocou Abigail na vida de Davi para impedi-lo de fazer algo que mataria seu destino. Eu acho que Deus sempre coloca uma Abigail em nossas vidas. Pode ser um amigo, um cônjuge, um pastor, um telefonema ou mesmo uma criança. E esta Abigail irá apaziguar-lhe. Talvez você tenha uma Abigail em sua vida. Se não, quero apresentar-lhe alguém que sempre estará presente para você, o Espírito Santo. O Espírito Santo quer interceptar seus momentos desprotegidos. Assim que você estiver pronto para afrontar alguém, o Espírito pode sussurrar em seu ouvido: solte a espada. Seja qual for o desafio que estiver diante de você, saiba que é uma distração projetada para o inimigo, para lhe afastar do seu destino. Se Davi tivesse ignorado a interceptação de Abigail, isso teria estragado tudo, e ele não teria sido coroado rei de Israel. Esteja ciente de seus momentos desprotegidos. Nunca responda às picadas de tornozelo de um homem menor. Não se sinta como se tivesse que descer ao mesmo nível. Deus vai lidar com pessoas assim. Uma coisa surpreendente sobre essa história é que Nabal morreu algumas semanas depois. Davi se casou com Abigail e ele acabou se tornando um grande rei. Ao salvar o futuro de Davi, essa mulher garantiu o próprio futuro. Deus cuidou do inimigo de Davi. Ele quer fazer o mesmo por você. Então, quando a discussão irrompe, quando alguém faz seu sangue ferver, quando alguém que você ama diz algo ou faz algo que lhe corte ao meio, deixe o Espírito Santo entrar. Deixe que ele impeça você de fazer algo estúpido que custará a sua família, seu sonho ou seu destino. Há momentos em que somos incapazes de nos desconectar fisicamente de uma situação, mas podemos afastar nossas espadas de outra forma, calando a boca. Costumávamos cantar uma velha canção evangélica na igreja sobre como o Senhor lutaria nossas batalhas se permitíssemos que Ele o fizesse, e sempre teríamos a vitória. Você não precisa discutir com seu inimigo, você precisa se calar e deixar o Senhor lutar a sua batalha. Você não precisa afrontar as pessoas que fofocavam sobre você. Você precisa deixar que Deus lhe mostre o erro de seus caminhos. Você não precisa berrar com seus filhos porque eles fizeram algo estúpido. Você precisa ficar quieto e deixar que Deus trabalhe em suas vidas. Você não precisa lançar um "você me paga" ao seu cônjuge depois que ele ou ela disse algo doloroso. Você pode orar e dizer para si mesmo:
Fique quieto. Há uma vitória em progresso nesta situação. Você provavelmente conhece a história sobre como o antigo Israel conquistou a cidade de Jericó. Não foi o resultado de seus soldados bem armados ou de suas estratégias de batalha bem calculadas. Deus prometeu a vitória de forma inusitada. Ele ordenou que o povo marchasse pela cidade uma vez por 6 dias, seguido por 7 vezes no 7º dia, durante o qual os sacerdotes tocariam os chifres e o povo gritaria. E o que é interessante, e muitos perdem esse detalhe crucial, é que antes que isso acontecesse, Josué ordenou ao povo que não levantassem a voz, que não dissessem palavra alguma. Em outras palavras, cale a boca até que eu diga o contrário. Quantas vezes você abriu a boca e causou destruição com as palavras que saíram? Talvez você tenha xingado alguém e no mesmo momento em que a primeira palavra escapou, você sabia que ela estava errada. Talvez você tenha gritado comentários dolorosos que influenciaram negativamente o que antes era uma grande amizade. Talvez você tenha repreendido um ente querido sem qualquer medida de autocontrole, e isso marcou o seu senso de identidade. Da próxima vez que você estiver tentado atingir esse estado, fique quieto. Um milagre está em progresso. Lembre-se, não apenas dizer a coisa certa no lugar certo, mas muito mais difícil de dizer a coisa errada no momento tentador. Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Chega o momento em que você deve lutar pelos seus direitos e às vezes pela sua própria vida. Mas assim como há tempo para a guerra, há também um tempo para a paz. Alguns de nós somos lutadores naturais. Isso nem sempre é uma coisa ruim, mas pode não ser saudável. Eu admito, eu sou uma dessas pessoas. Se eu realmente acredito que estou certo em alguma coisa, eu vou lutar contra você até as últimas consequências. Tente roubar meu barco e vou afundar nós dois antes que eu permita que você faça isso. Pergunte a si mesmo. Quando você se encontra no meio de uma situação tensa e acalorada, como sua presença muda as coisas? Você adiciona querosene às chamas flamejantes ou você apaga o fogo? Tenho certeza que você conhece alguém que tem talento para agitar as coisas. Se ele enfiar a cabeça em uma conversa que você está tendo com um amigo, ele vai rapidamente perder a compostura, aumentar o volume ao máximo e elevar a conversa a um nível tenso de loucura. Parece que em todo lugar que ele vai, o problema aparece. Uma pessoa que fabrica a paz irá neutralizar situações. Ela não vai atiçar as chamas, ela irá apagar o fogo. Tenha em mente que a paz não é a ausência de problemas. Paz não significa que todos gostarão de você ou que você nunca experimentará resistência. A paz está em pé no meio de uma tempestade quando o raio cai a alguns centímetros de distância. O trovão bate em sua orelha. Seus olhos estão embaçados pela chuva forte. Você mal consegue ficar em pé, mas escolhe permanecer calmo e não entrar em pânico. Você escolhe confiar em Deus. Você escolhe ficar em paz no meio de uma tempestade. Não deixe a contenda afetar-lhe. Seja uma fabricante de paz. A paz interna afeta a atmosfera externa. Então, fique tranquilo quando alguém tentar atiçar brigas. Mantenha a sua paz. Estou totalmente em paz com o fato de que todos não estão em paz comigo. Não é que eu esteja bravo com as pessoas ou que as ofendi intencionalmente. É que nem todo mundo gosta ou concorda comigo. E eu estou bem com isso. Eu me esforço para estar em paz com todos. Mas o sentimento nem sempre é recíproco. Nem todo mundo vai querer estar em paz com você. Romanos 12:18 fala: façam todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, no que depender de vós, tende paz com todos. Às vezes, simplesmente não é possível. Há momentos em que nossas iniciativas de fabricantes de paz nem sempre são bem-sucedidas. Você pode se desculpar com a prima que guardou o rancor de você por anos, mas ela pode se recusar a deixar isso para lá. Você pode falar palavras pacíficas com o seu cônjuge, mas seu cônjuge pode se recusar a retribuir o favor e continuar a guerrear com palavras tempestuosas. Você pode tentar ficar em paz com seu colega de trabalho, mas ele pode se recusar a lhe dar trégua e, em vez disso, preferir continuar fofocando sobre você. Fique em paz com o fato de que nem todo mundo vai querer estar em paz com você. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregar e curar as pessoas, ele deu uma instrução interessante. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Se não, ela voltará para vocês. Lucas 10, 5-6. Jesus estava dizendo à sua tripulação que aqueles que recebessem a paz que eles ofereciam, experimentariam a paz em seus lares. Se eles se recusassem, a paz oferecida viria em dobro para os seus discípulos. Ser um fabricante de paz é um ótimo negócio. Se você deseja paz,
vai ter que persegui-la. Procure pela paz. Seja intencional a esse respeito. Aqui estão alguns passos práticos para ajudá-lo ao longo do caminho. Primeiro, dome a sua língua. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15:1. Se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Segundo, não entre na luta. Quando uma disputa familiar ou um desentendimento no trabalho irrompe, não escolha lados. Não some aos conflitos. Em vez disso, ore sobre a situação e proclame a vitória sobre ela. Terceiro, esteja atento com quem você anda. Quando a maioria de seus amigos são insatisfeitos, negativos ou críticos, há uma grande probabilidade de que você acabe como eles. Quarto, pare. Isaías 26:3 nos diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Em outras palavras, leve a situação a Deus e pare. Permita que a paz de Cristo governe seu coração. Você foi criado para ser um fabricante de paz. Aleluia! Que você seja essa fabricante de paz. E o que depender de você, encontre paz em todos os lugares por onde for. Deus a abençoe. Um beijo grande no seu coração. Dani Cruz. Tchau, tchau.